Silvana Advogada, muito boa noite. O dessas lives é fazer com que Lucas Figueiredo na área, é fazer com que você se conheça melhor, você tenha mais clareza sobre quem você é, você tenha mais clareza do que você quer e como alcançar isso. São 3 fases, nós estamos na fase de se conhecer. Boa noite, Maria Viana. Obrigado, Alberto Carlos Santos de Brito, pelo selo. E nós estamos, então, começando a nossa terceira aula, nossa terceira noite consecutiva. Serão 20 ao total. Só tivemos 2 aulas até agora, tem muita coisa para acontecer ainda. E vamos fazer essa nossa atividade e vamos começar a aula 3, tá bom? Qual é a nossa atividade? É compartilhar esse conhecimento com as pessoas que são mais próximas da gente. Se isso é importante para nós, se nós somos gratos por estarmos aqui, nós vamos compartilhar, eu compartilhei, vamos compartilhar com as pessoas. Li Brossa, boa noite, obrigado pelo selo. Saulo Aruda também. Vai ter aula sábado, vai ter aula domingo, serão 20 dias corridos, tá bom? Tânia Santiago na área também. Norma de Geus. Então vamos lá, pessoal. Thaisa Pelossi está na área também, obrigado pela presença. E vamos começar então, pessoal. Vamos começar, eu vou Avar Samar, obrigado pelo selo. Carmen Welter, de Campina das Missões. Vamos lá então, vou tirar aqui os comentários para que a gente consiga se focar melhor no nosso conteúdo, tá bom? Então ontem nós tivemos a regra 2, hoje nós temos a regra 3. Vocês sabem que esse conteúdo, ele é sequencial, na verdade é um curso gigantesco. Decidi abrir o jogo, rasgar as cortinas, abrir todo o palco para que a gente possa ver tudo. A regra número 3 é a seguinte: pare de dizer a si mesmo aquelas coisas que te tornam fraco e envergonhado. Essa é a regra 3. Pare de dizer a si mesmo aquelas coisas que te tornam fraco ou fraca e envergonhado. Nós vamos aprofundar isso. O que eu quero que você entenda a essa altura, tá? Na terceira noite. Quero que você entenda a diferença, e não importa o que as pessoas falam. Quero que você reflita sobre isso. Quero que você experimente isso. Não importa nem o que eu falo. O importante é o que você vive, o que você sente. E o que eu preciso que você entenda, tá? Quero que você comece a entender a diferença que existe entre consciência, tá? Que você comece a entender a diferença que existe entre consciência e pensamento. Essa é uma das coisas mais importantes que existem. A diferença entre consciência e pensamento. Essas duas coisas não são a mesma coisa, por isso elas são 2 coisas. Então, o que é a consciência? Nós vamos aprofundar isso muito hoje. Mas a consciência é aquilo que te conduz ao eu verdadeiro. A consciência é o que te conduz à sua natureza essencial. A consciência é o que te conduz à sua potencialidade pura, à sua potência. Olha que interessante. E o que é o pensamento? O pensamento
na maioria das vezes, na maioria das pessoas, o pensamento não passa de um movimento mental. O que é um movimento mental? É um movimento que a gente chama de mente condicionada. A mente condicionada, o pensamento cria uma condição mental, que são os nossos padrões mentais, que são as nossas crenças, que é a nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos, e a maneira como nós pensamos filtra tudo à nossa volta. Então, o que nós chamamos de pensamento, na verdade, muitas vezes, é só um movimento mental. E esse movimento mental, ele é incondicionado. Aliás, desculpe, incondicionado. De onde eu tirei essa palavra? Esse movimento mental, ele é involuntário. Você não quer pensar, mas você está pensando. Ele é incessante, ele não cessa um segundo. Você sempre está pensando em alguma coisa. E a gente acha que isso é normal. Então, a mente condicionada é a mente não observada. E essa mente não observada, ela usa o nosso condicionamento mental para criar uma noção de eu, baseada nesse condicionamento. E essa noção de eu, ela se torna um falso eu. Você se torna um eu conceitual. Você se torna um conjunto de opiniões, um conjunto de ideias, e você pensa que você é esse conjunto de ideias. Eu sou incapaz, eu não sou digno, eu não sou ninguém, todo mundo é melhor do que eu. E o que acontece? Nós usamos esse falso eu como um substituto do nosso eu verdadeiro. E quando isso acontece, nós ficamos presos a esse condicionamento. Então isso eu quero que você comece a entender. Existe uma diferença entre condicionamento e consciência. O que é o condicionamento? O condicionamento é o nosso passado. O condicionamento é o passado. E o que é o passado, na verdade? O que é o passado? O passado é conhecimento. Você conheceu coisas no passado. As suas experiências, as percepções que você teve das suas experiências, isso você conhece. Então você conhece as experiências que você teve. Muitas vezes os fracassos, as conquistas, as derrotas, as humilhações, tudo isso você conhece. E você usa isso para formar uma noção de eu. E essa noção de eu é o nosso falso eu. Por que falso? Porque ele não é quem nós somos. E o que é o passado? O passado é conhecimento. Então você se conhece. Você se conhece? Sim, você se conhece. Baseado no quê? Baseado no seu passado. Logo, você é o seu passado. Você está preso no seu passado. Mas será que existe alguma coisa para além do seu passado? Você está preso. Quando você está preso no passado, você está preso na sua identidade. Identidade vem de identificação. Você viveu algumas experiências no passado e você se identificou com essas experiências e agora você vive essa identidade. A sua identidade é um falso eu. Você se torna uma mera construção mental. Uma construção mental do passado. Mas será que isso é tudo? Será que você é as coisas que você viveu no passado? Será que isso é tudo que existe? O seu sofrimento, a sua penúria, as suas conquistas e agora tudo já passou?
O melhor da minha vida já passou, por quê? Porque já passou, porque foi o passado. E por que isso é importante? Por que pensar e refletir sobre isso é importante? Porque você é mais que isso. E ainda além. E ainda além. A frase de hoje, a regra de hoje é: pare de dizer a si mesmo aquelas coisas que te envergonham, que te colocam para baixo. E por que você deveria parar de fazer isso? Porque você não pertence a si, simplesmente. Você não é simplesmente dono de si para que você possa dizer qualquer coisa a si mesmo, para que você possa se rebaixar, para que você possa se humilhar, para que você possa jogar a toalha, para que você possa fracassar, para que você possa se maltratar. Você não pertence só a si. Sua essência, aquilo que você é, na sua natureza essencial, está inexoravelmente unida à essência dos outros. E se você se menospreza, se você se reduz, se você vive uma vida pequena, uma vida infeliz, uma vida insatisfeita, uma vida frustrada, se você maltrata a si, tudo isso tem consequências catastróficas para todo o resto, para todos os outros, para todos nós. Se eu faço isso comigo, isso tem consequências na sua vida. Então você não pertence só a si. Você precisa cuidar de si como você cuidaria de alguém que você soubesse ser filho verdadeiro de Deus. Imagina que Deus descesse, nós vimos ontem de noite que ele não desce, mas imagina que Deus descesse, hipoteticamente, até a sua frente e te entregasse o filho dele para você cuidar. Como você cuidaria dele? É assim que você precisa cuidar de si. Você não pertence só a si mesmo. Um exemplo disso, que se torna bem evidente, de forma bem clara, é muitas vezes a pessoa que se suicida, que tira a sua própria vida para parar de sofrer. Ela pensa nela, mas ela não pensa que após o suicídio, aquelas pessoas que são deixadas para trás vão ter que conviver com isso. Então você tem que ter essa percepção. Você precisa entender que existe algo divino em você. Algo que não pertence a você, mas que pertence a Deus. Nós somos, afinal de contas, de acordo com Gênesis, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a capacidade semidivina da consciência. Você pode usar a sua consciência para levar essa centelha divina para as outras pessoas. Então, isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Você tem o poder de criar. Você pode criar a ordem a partir do caos. Mas você também pode criar o caos a partir da ordem. Você pode fazer da sua vida um exemplo, uma luz que guia. Você tem esse poder. Você não é exatamente um Deus, mas você também não é nada. Você não pode se colocar para baixo. Você precisa fazer a sua parte. Mas por que nós não entendemos isso? Por que isso é tão difícil de entender? Porque a maioria de nós, e preste bem atenção, preste muita atenção, que agora nós vamos começar uma parte
muito importante dessa nossa jornada, tá? E você precisa entender isso para você entender o que eu vou falar no final. Por que nós vivemos vidas tão complexas, vidas tão difíceis, vidas tão pequenas? De onde vem esse paradoxo de que, por um lado, nós nos consideramos uma centelha divina, nós nos consideramos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança, como eu falei ontem, e por outro lado, nós estamos presos nessa armadilha. O ponto principal, tá? E esse é o objeto principal da sua vida, a missão principal da sua vida, o propósito principal da sua vida. Você precisa entender que nesse momento, provavelmente você não é livre. Por que você não é livre? Porque a mente está usando você. Você está sendo usado pela mente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está tão identificado com ela, você está tão identificado com a voz na sua cabeça, que você nem percebe que você se tornou um escravo dessa voz. É quase como se algo tivesse descido, tivesse dominado você, sem que você tivesse consciência disso. E agora você passa a viver como se você fosse essa entidade dominadora. Vou repetir. Imagina, você está aqui e algo desceu e tomou conta de você. E agora você vive como se você fosse isso que desceu e que tomou conta de você. Essa é a principal coisa que nos mantém na estagnação, que cria sofrimento, que cria todo medo, que cria toda ansiedade. Então nós estamos presos nessa identificação. E o que você precisa fazer? Você precisa, no primeiro momento, entender que você não é a sua mente, que você não é o seu pensamento. Por que isso é importante? Então vamos olhar, tá? Vamos analisar. Eu vou ficar insistindo nisso hoje, amanhã, tudo mais, porque se você entender isso, a sua vida vai se elevar uns 10, 15 níveis imediatamente. Então o que acontece? Se você observar, você tem uma voz na cabeça. E essa voz, desde que você acorda, ela fica falando, e ela fica falando, e aí quando você dorme, ela silencia. Quando você acorda, a mesma voz começa a falar. E o que acontece? Você imagina que você é essa voz. Isso aqui é o pensamento. Então a primeira coisa que você precisa aprender, a primeira coisa que você precisa saber, tá? É que você não é essa voz, que você não é o seu pensamento. Então quando você ouve essa voz na cabeça, e essa voz fica falando coisas sobre você, você precisa entender que você não é essa voz. E por que isso é importante? Porque quando você descobre que você não é a voz na sua cabeça, que você não é o seu pensamento, isso permite a você observar o pensamento. Isso permite você observar a sua mente. Então o que você precisa fazer? Primeiro você precisa entender que você não é a voz na sua cabeça, que você não é a sua mente. Porque a maioria das pessoas ali fora, elas nunca perceberam que tem uma voz na cabeça. Isso se chama inconsciência. Essa voz na cabeça existe e elas andam um dia inteiro carregando essa voz de um lado para o outro. Não é nem a voz que elas carregam. A voz é que leva o corpo para um lado para o outro.
Às vezes elas estão cansadas, as pessoas, elas já não aguentam mais e a voz ainda arrasta elas de um lado para o outro. Então, isso é inconsciência. Então, no momento que você sabe que você não é essa voz, agora você pode observar essa voz. E no momento que você começa a observar essa voz, você agora ativa um nível mais alto de consciência. Isso aqui é a consciência presa na sua mente. Agora você observa a sua mente, você observa a voz. Para observar a voz, alguma coisa precisa aparecer e que esteja acima dessa voz, que esteja separado da voz. Então, quando você traz esse nível de consciência, que é o que observa a voz, você começa a perceber que existe uma vasta área de inteligência que está para além do pensamento, que está para além da sua voz. E que esse pensamento, essa voz na sua cabeça, é apenas um aspecto diminuto dessa vasta inteligência, desse vasto campo de inteligência. As pessoas chamam isso aqui de várias coisas. Alguns chamam isso de inteligência infinita, outros chamam isso de consciência pura, outros chamam isso de potencialidade pura, outros chamam isso de Deus. Mas o importante é você entender que você tem acesso a esse campo, que é um vasto campo de inteligência que é chamado de consciência. Deus é consciência e isso aqui é a vida. E aí você vai entender que o amor, que a criatividade, que a alegria, que a paz profunda, a paz interior, tudo isso surge desse ponto além da mente. Amanhã, na aula de amanhã, nós vamos falar sobre emoções. E aí nós vamos entender como a emoção, ela é uma coisa criada por esse movimento. A emoção, ela nasce desse movimento. E quando você se eleva acima desse movimento, você anula a maior parte das emoções. Você elimina o medo, você elimina a ansiedade, você vai eliminar tudo isso. E quando você percebe isso tudo, é quando você começa a despertar. O que é despertar? Você começa a sair da inconsciência. Você começa a sair da consciência. Não sei se você já acompanhou isso, tá? Isso aqui não é religião, isso aqui não é nada. Sócrates, no Platão, no livro A República, eu já sempre conto essa história. Platão, no livro da República, ele conta sobre o mito da caverna, a alegoria da caverna, contada por Sócrates. Então existe uma caverna, ele fala da condição humana. O mito da caverna fala da condição humana. Qual é a condição humana? A condição humana é a tua condição. Então o que ele diz? Ele diz, a tua é a minha. Estou dizendo a tua porque eu estou falando com você, mas é a nossa condição, a condição humana, mas eu estou nessa condição e você está nessa condição. O mito da caverna, que as pessoas não entendem direito, eu levei décadas para entender isso, diz o seguinte, que existe uma caverna e que os homens, os seres humanos, estão presos no fundo da caverna. E eles estão presos de tal forma que tudo que eles conseguem ver, na verdade, são as pálidas sombras da realidade no fundo da caverna. O que é a caverna? Existe uma fogueira aqui na entrada da caverna, e entre a caverna existe toda uma passarela por onde passam animais, passam homens, e esse fogo ele projeta sombra contra o fundo da caverna. E Platão diz que tudo o que o ser humano enxerga são pálidas sombras da realidade.
que ele não tem consciência da realidade. Isso é sobre a condição humana. E aí o que acontece? Eu e você vivemos assim. O que é viver na inconsciência, só ver as pálidas sombras da realidade? Significa que quando você está identificado com o pensamento, com a mente, tudo que você percebe é filtrado por esse condicionamento. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Tudo que você vê ali fora, não existe ali fora. Tudo que você vê é um reflexo da sua mente. Você interpreta as coisas que existem através da sua mente. E muitas pessoas dizem o seguinte: isso não é verdade, porque tem coisas que acontecem com as pessoas e elas não têm nada a ver com isso. Fato. Toda hora tem acidentes acontecendo e você vai tomar um banho no mar e um tubarão come um pedaço da sua perna. Nunca teve um tubarão lá e agora tinha 1000 pessoas e ele mordeu a tua perna. Isso é um acidente. Agora, a maneira como você vai lidar com esse acidente é que vai fazer toda a diferença. E a maneira como você vai lidar com esse acidente é filtrado pelo seu pensamento. Então, a realidade externa, ela tem muito mais a ver com o nosso condicionamento do que com a realidade em si. Então, ver as pálidas sombras da realidade é ver tudo de acordo com o seu pensamento. E aí ele diz o seguinte, que um desses presos saiu, conseguiu se soltar, e ele saiu e ele viu a realidade. E aí ele voltou voltou correndo, ele viu o sol, ele viu os pássaros, a borboleta, as cores, e ele viu esse mundo deslumbrante, esse mundo cheio de milagres. E ele voltou correndo para a caverna, e ele disse: eu preciso falar para as pessoas que o que elas estão vendo não tem nada a ver com a realidade, são só sombras da realidade. E aí ele volta correndo, já não está mais acostumado com a penumbra, ele tropeça numa pedra, ele cai na frente dos presos, e aí ele levanta, sacode a poeira, e ele diz: vocês precisam sair dessa caverna, vocês não fazem ideia de como o mundo é colorido, de como a realidade é diferente de tudo que vocês estão vendo. E aí os presos, no fundo da caverna, balançam a cabeça, olham um para o outro, dão risada e dizem: viu? É por isso que a gente não pode sair do fundo da caverna. Porque a gente vai ficar que nem ele. Então o que acontece? Nós nos acostumamos a uma realidade e nós ficamos presos nessa realidade. E por mais que a gente reclame, por mais que a gente queira sair dessa realidade, na verdade você não quer sair da realidade. Preste bem atenção, isso é muito importante. Nossa série aqui é uma série profunda, é uma série transformadora. Mas você precisa entender que se você sofre, existe um prazer inconsciente nesse sofrimento. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Porque se não existisse um prazer nesse sofrimento, você não escolheria o sofrimento. Aí você diz: ah, mas eu não escolho o sofrimento. É claro que você escolhe. Como assim eu escolho o sofrimento? Porque você está identificado com esse sofrimento. E se eu te disser que o seu sofrimento é uma ilusão, você vai brigar comigo. Por quê? Porque você vai dizer: não, meu sofrimento é real. Você está defendendo o seu sofrimento. As pessoas defendem a sua pobreza. Ah, eu sou pobre por causa disso, disso, disso. Quer dizer, você tem uma explicação, você tem um argumento. Quer dizer, você sabe por que você é pobre. Você sabe por que você não tem dinheiro. Por causa do passado, por causa da minha família, por causa da minha educação. Então você defende a sua posição. Se você não gosta da sua posição, por que cargas d'água você estaria defendendo a sua posição?
Você reclama do seu marido, da sua esposa, você reclama dos seus pais, mas você não larga deles. Por quê? Porque existe um prazer nesse sofrimento. Isso é estranho, mas isso é real. As pessoas não entendem isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa acordar. O que é acordar? Você precisa despertar. Despertar do quê? Dessa inconsciência que faz você viver onde você está vivendo e que faz você sentir o que você está sentindo e que faz você defender aquilo que você defende. A vida, meus amigos, tem seus mistérios. A vida tem seus mistérios. E para isso, eu quero que você ouça a voz na sua cabeça. Você precisa observar, você precisa analisar, você precisa ouvir a voz na sua cabeça. O que é o pensamento? O que é essa defesa? A sua defesa pela situação em que você está. Você só está na situação em que você está porque você defende a situação em que você está. Você tem seus argumentos, você está convencido dos fatos que te fazem estar onde você está. Você sabe dessas coisas. E você defende isso. Mas aí, obviamente, se eu disser, você quer estar onde você está, você vai dizer, não, eu não quero. Mas você quer. Inconscientemente você quer. Mas quem é você para dizer que eu quero estar nessa situação que eu estou? Eu sou aquele cara que diz que se você não quisesse estar na situação que você está, você sairia dela. Você sairia dela. Mas você está, provavelmente, eu estive por muito tempo como os presos na caverna. Você sabe que a realidade é do jeito como você acredita que ela é. Você sabe. Se você pensar um pouco, se você ouvir a voz na sua cabeça. E o que é a voz na sua cabeça? Alguma vez você já observou essa voz? Imagine o seguinte, ó. Vamos fazer vamos imaginar o seguinte, tá? Imagine que você fosse ao médico amanhã de manhã. Você vai ao médico e você diz, doutor, deixa eu te dizer uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Mas eu ouço uma voz dentro da minha cabeça. Faz meses que eu ouço uma voz na minha cabeça. E essa voz, ela diz coisas horríveis sobre mim. O que aconteceria? Provavelmente, o médico, ele encaminharia você a um psiquiatra, a um psicólogo. Por quê? Porque ele ia dizer que isso é muito anormal, você ouve vozes na sua cabeça, essas vozes dizem coisas horríveis para você, isso não é saudável. Só que isso é uma coisa psicológica, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, um amigo meu que é muito bom, eu vou te encaminhar para um psicólogo e você tem que falar com eles, porque eu não saberia o que fazer, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Então o médico provavelmente ele ia te encaminhar a um psiquiatra. Agora, quero que você pense muito bem. Pense muito bem. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz na cabeça. O tempo todo. Você ouve uma voz na cabeça o tempo todo. Imagine o seguinte. Imagine se essa voz que fala em voz baixa na sua cabeça, imagine que essa voz falasse, que de repente, por alguma coisa estranha do universo, todas as vozes silenciosas da nossa mente tivessem um volume. E aí você sairia na rua, você iria no shopping, no restaurante, e todas as vozes, elas seriam vozes que você pudesse ouvir.
Você poderia ouvir a voz da pessoa sentada do lado da sua mesa. Que loucura isso! Que loucura! Mas essas vozes, elas existem. E você tem uma voz na sua cabeça. E essa voz, muitas vezes é o teu maior inimigo. O que é essa voz? Da onde ela vem? Essa voz são os processos involuntários do pensar. O que são os processos involuntários do pensar? Você tem todo um condicionamento mental. Esse condicionamento mental, ele faz a leitura de algumas coisas e baseado nessa leitura, ele vai fazendo um processamento do seu pensamento e ele cria um movimento mental absurdo. E você acredita que você não pode interromper esse monólogo, esses diálogos contínuos. Eu quero que você observe, algumas pessoas falam na primeira pessoa. Mas eu sou um idiota mesmo. Mas tudo que eu faço dá errado. Mas eu sou um mané. Como que alguém vai me respeitar? Eu nunca faço nada certo. Eu não sou ninguém. Eu nunca fui ninguém. Bem que minha mãe disse que eu não sirvo para nada. Outras pessoas falam na terceira pessoa. Jacob, mas você é um fracassado mesmo. Jacob, mais uma vez você se iludiu. Jacob, esse cara tá te sacaneando. Jacob. Quer dizer, eu quero que você ouça isso. Porque você faz isso o tempo inteiro. Só que você não tem consciência disso. Então eu quero que você desperte. Despertar é isso. É você tomar consciência das coisas que você fala. Você já deve ter em alguma cidade, talvez na própria cidade onde você mora, você já deve ter cruzado na rua com pessoas que nós chamamos de pessoas que têm deficiência mental, talvez doida, um doidinho, uma doidinha. Que são aquelas pessoas que falam incessantemente em voz alta, que ficam resmungando em voz alta consigo mesmas. Pessoas que andam na rua falando em voz alta com elas mesmas. E a gente acha que essas pessoas, elas têm alguma deficiência mental, que elas são meio doidinhas. Mas pensando bem, isso não tem muito de diferente do que acontece com nós, com eu e com você, ou com outras pessoas. A diferença é que essas pessoas falam em voz alta e eu e você falamos em voz baixa. Então, o que eu quero que você faça? Isso é uma das transformações mais profundas que um ser humano pode ter. Separar esse movimento mental e a consciência. Isso que é o despertar, tá? Esses dias eu vi uma pessoa, quando eu falei isso, uma pessoa citou um monte de filósofos e disse: você está contradizendo todos esses filósofos. Eu fui educado com ele, mas a vontade que eu tinha era dizer, esses filósofos, eu estudei todos eles, e todos eles eram frustrados, infelizes, viviam resmungando, brigando com todo mundo, e eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Schopenhauer, por exemplo, ele era um filósofo que não gastou todo o dinheiro que ele herdou da família, e aí ele foi morar num albergue, numa pensão, e um dia ele passou por uma senhora, e a senhora resmungou com ele, e aí ele empurrou essa senhora caiu da escada e se machucou. E aí ele teve que pagar uma pensão para essa senhora por vários anos. E aí quando essa senhora morreu, ele disse: graças a Deus, agora eu pelo menos posso parar de pagar a pensão. Então assim, eu não quero basear minha vida em pessoas assim. Eles tiveram uma contribuição, mas a gente tem que evoluir, a gente tem que avançar. Eu não quero me apegar a essas pessoas assim. Eu quero que você observe a voz na sua cabeça. Eu quero que você separe a sua consciência do seu pensamento. Você consegue fazer isso? Ou não? Claro que você consegue. Então observe essa voz, observe o que essa voz faz. Essa voz
Já vou antecipando. Você vai observar essa voz amanhã. Essa voz comenta, essa voz compara, essa voz reclama, essa voz condena, essa voz julga, essa voz gosta, essa voz não gosta e assim por diante. É o dia inteiro. É o dia inteiro. É como se tu já pensou se tu tivesse um rádio na sua cabeça e de manhã cedo alguém sintonizasse esse rádio e você teria que ouvir esse rádio o dia inteiro. E esse rádio não para. E ele fala o que ele quer e você tem que ouvir isso. A voz na nossa cabeça é isso. E essa voz, ela se faz passar de importante. Essa voz, ela diz, é a serpente tagarela. Essa voz diz o seguinte: se você não me ouvir, se você não der valor, se você não der importância para mim, alguma coisa ruim vai acontecer. Eu sou importante, essa voz é importante. É essa voz que me mantém vivo. Então, me dê importância, me dê atenção. Porque se você não der importância e não der atenção, alguém vai morrer. Quem? Você? Não, mas o falso eu. Porque o nosso falso eu, ele se sustenta com essa voz. Sem essa voz, o falso eu, ele se dissipa. Então essa voz, eu quero que você pense, essa voz, ela tem alguma importância para a situação que você se encontra nesse momento? Essa voz, ela quer resolver um problema? Muito raramente. Muito raramente. Ela geralmente está conectada ao passado ou ao futuro. A voz, eu quero que você observe, eu só estou fazendo um spoiler aí. Mas eu já vou te dar o spoiler, porque aí você sabe o que vai acontecer. Ou ela revive o passado, e pode ser o passado de hoje de manhã, ou de ontem, ou de 1 hora atrás, ou o passado de 5 anos atrás, que isso aconteceu comigo. Eu não tive isso, a minha educação, a mãe fez isso comigo, meu irmão fez isso, o tio fez isso. Então a voz, ela está conectada a essa realidade distante, revivendo essa realidade distante, ou, na maioria das vezes, ela está ensaiando, imaginando situações futuras. Coisas que podem ou que não podem acontecer e que você não tem controle nenhum no futuro. Você poderia ter algum controle se você se focasse agora nisso. Mas a mente, ela raramente tem a intenção de resolver um problema. A intenção da mente é manter essa voz, porque assim o falso eu se mantém. E quando ela faz essas projeções futuras, quando ela imagina situações futuras, ela geralmente vê desastres, coisas indo mal, você tendo resultados negativos. Isso tem um nome, isso é a preocupação. A maioria das pessoas não dorme de preocupação. A maioria das pessoas acordam à meia-noite, às 4 da manhã, e começam a pensar em coisas terríveis que podem acontecer. Elas estão naquela cama, confortável, marido ou esposa do lado, os filhos dormindo no outro quarto, elas estão quentinhas ali, cansadas, com sono, mas não conseguem dormir porque a voz está fazendo essas projeções. O que você pode fazer agora? Nada. E por que essa voz está ali? Porque você não consegue controlar. Agora eu te pergunto, o que essa voz pode contribuir para você nesse momento? Nada. Só está te atrapalhando. Então eu quero que você observe. Quero que você observe essa voz na sua cabeça. Observe como muitas vezes ela vem acompanhada de imagens mentais, de desgraças, de desastres, de verdadeiros filmes.
E mesmo quando essa voz tem alguma importância em relação ao que está acontecendo, nos raros momentos que ela está preocupada com o que está acontecendo nesse momento, ela interpreta esse momento com base no passado, com base no seu condicionamento. Por quê? Porque a voz pertence à mente condicionada. A mente é a voz condicionada. E o que é a mente condicionada? A mente condicionada é o resultado de duas coisas. A tua história passada, a história que você acumulou, eu sou isso, eu sou aquilo, ou os moldes mentais e culturais coletivos nos quais você nasceu. Algumas coisas você aprende porque você nasce dentro disso. Então, por exemplo, se você nasceu lá no interior onde eu nasci, na linha Paca Norte, então você tinha duas grandes opções. Você poderia ter nascido numa família de descendência alemã e aí você seria um católico fervoroso, que foi o meu caso. Mas se você tivesse nascido dentro de uma família russa, que lá existe a maior colônia russa do Brasil, então você seria da igreja ortodoxa russa, que é completamente diferente. Então, você nasce dentro dessa cultura. E qual que é o grande problema disso tudo? Qual que é o grande problema desse condicionamento mental, de você estar preso no passado? O grande problema é que você vê e julga o momento presente com os olhos do passado. E aí você cria uma imagem totalmente distorcida do presente. Você olha para o que acontece agora baseado no passado. E isso é uma distorção. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Por que nós estamos vendo isso aqui? Porque primeiro, preste bem atenção. Preste atenção que agora vem as granadas. Tá? Porque a gente precisa de umas granadas de vez em quando. Primeiro, alguém nos diz o que é justo e o que é injusto. Primeiro, alguém nos diz que conduta nós temos que ter. Primeiro, alguém nos diz o que é certo ou errado. E em seguida, esse padrão, a nossa conduta e a nossa maneira de pensar se tornam mecânicos. Elas se tornam as nossas reações automáticas. Durante séculos, nós ouvimos sempre as mesmas histórias. As histórias que você ouve, elas têm séculos, 300, 400, 2000 anos. E são sempre as mesmas explicações. E você vai repetindo isso de geração em geração, sem perceber como isso nos faz ser miseráveis. Essas histórias, elas nos fazem viver vidas pequenas, vidas miseráveis. Aliás, mais que isso, nós também aprendemos que ser miserável faz parte da vida. Que nós precisamos sofrer, que nós nascemos para pagar os pecados, que nós nascemos para sofrer. E o terrível é que nós nos satisfazemos com essas descrições. Quer dizer, isso são o quê? Isso são histórias, isso são descrições. E nós passamos a viver de palavras, nós passamos a viver de conceitos, nós passamos a viver de histórias. E nossa vida se torna superficial e vazia. E agora nós procuramos uma maneira de preencher esse vazio. E essa procura é mais sofrimento, é mais vazio. Pensa comigo. Nós não somos originais. Não somos originais. O que você sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sabe que você aprendeu por si mesmo?
que você descobriu por conta própria? O que você descobriu por si mesmo? Provavelmente nada. Provavelmente nada. Tudo que nós sabemos vem dos outros. Tudo que nós sabemos são histórias que os outros nos contam. E isso é o falso eu. O falso eu é um código de conduta que nós criamos. Nós temos vivido, eu e você, preste atenção, nós temos vivido das coisas que os outros nos dizem. E isso cria todo tipo de inclinação disfuncional em nós. E depois nós somos impelidos a abafar essas inclinações. O fato de nós vivermos dos conceitos, das histórias, desse vazio que esses conceitos, essas histórias criam em nós, isso nos faz querer consumir drogas, isso nos faz querer consumir pornografia para fugir do tédio, isso nos faz querer consumir coisas que tragam dramas para a nossa vida, para que o drama dê sentido à nossa vida. Tudo isso são inclinações disfuncionais, e só que nós também somos condenados por isso. Somos somos impelidos a abafar essas inclinações. Pense bem. Nós somos o resultado de toda espécie de influências. E em nós não há nada de novo. Não há nada que tenha sido descoberto por nós mesmos. Não tem nada que seja original, que seja inédito, que seja claro. Tudo é confuso, tudo é penumbra. Tudo é escuridão. Nós somos forçados, de certa forma, a observar e a seguir certos rituais, a obedecer certos padrões. Coisas absurdas, como competir com os outros. Você tem que competir, você tem que tirar mais na prova do que o fulano. Olha, o meu aluno está melhor, o meu filho está muito melhor do que o teu. A sua irmã, olha como a sua irmã vai bem, você não vai bem. Então o que acontece? Nós somos forçados a competir. As pessoas nos dizem que nós precisamos estar insatisfeitos o tempo todo para poder evoluir. As pessoas nos dizem que nós precisamos refrear e sacrificar nossos talentos para que a gente possa se encaixar num sistema de ensino que no fundo, praticamente só tem criado pessoas incompetentes e pessoas bitoladas, pessoas perdidas, pessoas que não conseguem encontrar o seu rumo na vida, e depois nós passamos a vida, o resto da vida, fugindo dos nossos desejos, tentando mudar ou controlar os nossos pensamentos. E quando nós não suportamos mais isso, depois que já torturamos suficientemente o corpo e o espírito, nós corremos para as compensações. Ou esperamos a morte para ver se do outro lado nós encontramos algo melhor além dessa vida desprezível. Não. Isso está errado. Isso é disfuncional. Não se conforte ou não se console com isso. Você está desperdiçando o presente mais precioso que lhe foi dado. Então, se você quer transcender essa existência ansiosa, culpada, essa existência temerosa, essa existência competidora, é necessário que você tome um caminho totalmente diferente. Você está entendendo? Se nós queremos deixar de ser essa entidade minúscula, condicionada, aflita, frustrada
insatisfeita, se nós quisermos deixar de ser avarentos, de ser invejosos, de ser agressivos, se nós quisermos deixar de ser ciumentos, ansiosos, desesperados, perdidos, se nós quisermos deixar de ser essa mistura de violência, de raiva, de ódio, de medo, com pequenos e eventuais lampejos de paz, de alegria, de afeição, de generosidade, nós temos que trilhar outro caminho que o tradicional. Nós temos que fazer isso. Nós temos que sair dessa sociedade baseada na competição, na brutalidade e no medo. Nós temos que parar de se comparar. Nós temos que buscar dentro de nós a nossa saída. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O que é transcender o nosso condicionamento? É isso que eu expliquei no início. Comece a observar a voz na sua cabeça. Não é incomum para a maioria das pessoas que a voz se torne o pior inimigo. Muitas pessoas, e provavelmente você, vive com um torturador em sua cabeça. Se vive com um torturador na sua cabeça. Por isso a regra 3 é: pare de dizer a si mesmo as coisas que te fazem sentir vergonha, que te fazem sentir inferior. Esse torturador na cabeça, ele nos ataca, ele nos pune, ele suga toda a nossa energia vital e a gente não percebe isso. E essa é a causa de muita angústia, é a causa de muita infelicidade, é a causa de muitas doenças. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho? O caminho, preste atenção, o caminho é se libertar da sua mente. Essa é a única libertação possível. E você pode dar o primeiro passo nesse momento. Como? Comece a prestar atenção e a ouvir a voz na sua cabeça. O maior tempo, o máximo que você puder. Preste atenção principalmente a qualquer padrão repetitivo de pensamento. Coisas como: eu não sou ninguém, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Aquelas velhas trilhas sonoras que têm rodado na sua cabeça ano após ano, mês após mês. Comece a observar a voz, o pensador. Comece a fazer isso. Ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá como uma testemunha silenciosa. Comece a fazer isso. Quando você ouvir essa voz, você precisa prestar atenção numa coisa. Você precisa ouvir essa voz de uma maneira bem imparcial. O que isso quer dizer? Não julgue, não critique, não condene. Não julgue o que você ouve, não condene. Por quê? Porque se você fizer isso, já é o falso eu de novo. A mesma voz, ela se dividiu em duas e agora ela está de posse outra vez. E aí vai chegar um momento que você vai perceber o seguinte. Você vai perceber, ok? Aqui está a voz e aqui estou eu, ouvindo a voz, observando a voz. E aí vai chegar o momento que você vai perceber: este sou eu, esta é a voz. E essa voz vai perder a importância. E isso aqui, esse eu, é a parte mais profunda de você. É a parte mais profunda de você.
Amanhã nós vamos trabalhar as emoções. Qual o papel das emoções nessa história toda? Qual é o papel das emoções nessa história? Então, o que eu quero que você faça? Atividade. Eu quero que você ouça a voz na sua cabeça. Que você vá lá, que você ouça a voz na sua cabeça. Observe ela entre hoje e amanhã. E amanhã à noite nós vamos chegar e nós vamos entender isso ainda mais profundamente. Tá bom? Essa série de 20 regras é um conteúdo diferente, é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais profundo, mas é um conteúdo profundamente transformador. Pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso a esse tipo de conhecimento. Se você participou da regra 1, se você participou da regra 2 e se você participou da regra 3, eu aposto que muita coisa já é diferente na sua vida. Imagina como vai ser daqui a mais 17 noites. Agora tem um detalhe, amanhã é sexta-feira. E sexta-feira a maioria das pessoas vai zarpar. E aí quando vai continuar, vai ter sábado, vai ter domingo. E quando você voltar na segunda-feira ou na terça-feira, você vai ter perdido metade do caminho. Então, assuma esse compromisso. Se isso está valendo a pena para você, assuma esse compromisso, esteja amanhã, esteja sábado, esteja domingo, abra um espaço na sua agenda, não vai ficar nada salvo nem aqui, nem no clube. O clube dos 5% não é um arquivo de lives. O clube dos 5% tem suas próprias mentorias, está tudo lá, vai continuar cada vez melhor, mas essas aulas não vão ir para lugar nenhum. Elas terminou a live, eu apago elas. É só para quem está ao vivo, tá bem? É só para quem tem compromisso com a transformação. Se isso faz sentido para você, você vai estar aqui. Porque as pessoas têm o hábito de dizer, eu perdi a live. Ninguém perde nada, ninguém perde a live. Você não perde a live, você escolhe fazer outra coisa. Então eu perdi o jogo do Grêmio. Não perdi o jogo do Grêmio. Eu não quis assistir o jogo porque eu tinha meu compromisso com você. Agora você ia assistir o jogo e depois você fica me pedindo para deixar a live salva. Não, a live é para quem está ao vivo, tá bom? Tá lá a frase, eu tô sentindo muito pouco compartilhamento das frases, das regras, do bannerzinho. Vocês não estão gostando? Querem que eu mude? Querem que eu mude o visual? Eu faço o que vocês quiserem, isso é para você. Eu estou dando meu tempo para boa semente, para semear, porque tudo isso que eu estou semeando sempre volta 5, 10 vezes a mais. Então, você está semeando, você está fazendo a semente, o fluxo de saída determina o fluxo. Ele não deu tchau não, só para eu falar, você vai tchau.